Tenho ao lado o padre José Geraldo, que encontrou uma brecha na sua agenda enquanto reitor do Santuário de São Benedito, localizado em Pedreiras, Maranhão, para falar, ao jornal Pedreirense sobre a campanha da Fraternidade 2025, que tem como tema ecologia, fraternidade e ecologia integral. E ele, além de pároco, também pedagogo, vai, sem sombra de dúvidas, nessa prosa, trazer um pouco mais de claridade sobre essa temática, sobre as propostas, o que a Igreja do Brasil propõe, quando sugere essa temática. Primeiro, padre, muito obrigado por esse momento, pelo espaço, por ter aceitado esse convite. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: qual a importância, qual a dimensão hoje da campanha da Fraternidade para a Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil? Durante a Quaresma, os bispos do Brasil vêm desenvolvendo alguns temas importantes em promoção da vida, da assistência e do bem comum. E uma das coisas que está ameaçada realmente é o meio ambiente. E uma preocupação da Igreja é justamente como nós preservarmos a natureza. Primeiro a natureza humana, mudar a natureza humana para preservar a natureza criada por Deus. Para mostrar justamente que a preocupação da Igreja é como mãe. E uma igreja como mãe, ela se preocupa não somente com o aspecto divino, mas também com o aspecto humano. E a natureza, o meio ambiente está ameaçado. Olha a realidade que nós estamos passando. As grandes enxurradas, as grandes enchentes. Com pouca água, nossa querida Pedreira já se enche, o pessoal já divulga como enchente. Diante da falta de responsabilidade para com o meio ambiente, para com a casa comum. O homem mesmo está destruindo. Veja nosso rio Mearim, a falta de peixamento, o assoreamento, as barreiras caindo na própria água, deixando o rio um pouco estreito. Veja o desmatamento, veja a falta de educação ambiental e veja também a situação do saneamento básico. Então é uma preocupação minha como igreja, como padre, na promoção humana, também na assistência, mas ao mesmo tempo numa nova consciência. E quando eu digo integral, e a igreja diz integral, é o todo. Não podemos somente pensar em fazer um plantio de árvore, não. Nós temos que pensar também na dignidade do ser humano, porque o meio ambiente também tem que propor o fomento para a sobrevivência do ser humano. E hoje nós estamos perdendo isso. Padre, é natural, é da natureza do capitalismo, a idolatria ao cercamento, ao lote, à terra fatiada. E a campanha da Fraternidade, com essa temática, com essa proposição, ela traz uma outra perspectiva, a perspectiva da casa comum. O que é essa perspectiva do planeta como uma casa comum? É lembrar que Deus é Pai e nós todos somos irmãos. E você falando do cercamento, eu quero lembrar da propriedade, quando Rousseau dizia: desde que o homem disse que isso aqui é meu, nós entramos no estado de natureza e no estado de guerra. E isso é muito ruim, por isso que nós estamos vivendo isso. Mas para mim, é lembrar que Deus é nosso Pai. E Ele disse para o homem e a mulher: deem nomes, administrem. E o homem não está sabendo administrar. E eu termino essa parte de falar das cercas. Malditas as cercas que nos privam de viver e amar. E não estou falando somente de cerca de madeira, não. São as cercas que nós criamos do diálogo, da construção, da própria construção de um conteúdo significativo. Em pleno século XXI, nós encontramos pessoas ainda não alfabetizadas para ver todos os lados, para ver todas as dimensões, para ampliar os conhecimentos, para derrubar as muralhas psicológicas e as cercas psicológicas e as divisões absolutas. Estamos vivendo um estado de natureza e de guerra muito grande, porque estão polarizando apenas o seu ideologismo que está querendo vencer. E onde está a ciranda de mãos dadas? Onde eu preciso do outro? E este mundo que foi feito para que todos tivessem vida, vida em abundância, e hoje a vida ameaçada. A vida ameaçada. Veja aí as grandes enchentes nos grandes estados, mas também vejam, em muitos lugares não choveu. Do ponto de vista local, quais os desafios que o santuário enxerga para trabalhar esse tema?
O maior desafio é a sensibilização para uma comunidade. Eu digo com toda seriedade, que o padre pode fazer uma grande mobilização para que o poder público possa responder às exigências da sociedade que se transforma. E digo isso com muita propriedade. Mas o problema que eu vejo mais é na sociedade. Por exemplo, nós temos igarapés aí com porcos mortos. Nós temos sofás velhos nos igarapés. Nós temos lixo nos igarapés. E por que colocar lixo nos igarapés? Não é a falta de consciência? E principalmente, que eu digo, de mentalidade, que eu estou prejudicando, eu estou fazendo com que outras pessoas, a enchente aconteça. Por exemplo, o problema, o rio, esse ano não teve enchente, mas os nossos igarapés se encheram e as famílias que estavam perto tiveram que ser desalojadas, irem para abrigos. Por quê? Porque a sociedade precisa da educação ambiental. E aproveitando o momento em que a gente já vislumbra a igreja, já vislumbra, né, a Semana Santa, quais os preparativos, como é que estão os preparativos, o que a igreja, além do que já é comum, ela pretende fazer nesse período, né, que traz aí, que revisita, né, a paixão de Cristo e sua ressurreição? Olha, o pessoal pode até me chamar de exagerado, como já me chamam, mas é a maior Semana Santa do Maranhão. A programação para que as pessoas se aproximem mais de Jesus e, se aproximar de Jesus, aprendam que ele se aproximou do ser humano. A meta bonita de Jesus é essa. A gente se aproxima dele e ele diz: onde está o teu irmão? Para que a gente possa lembrar mais do outro. O outro é importante. O princípio de alteridade é importante. O outro, mesmo que pense diferente de mim, o outro, mesmo que não goste de mim, o outro, mesmo que me antipatize, ele é necessário nessa vida. É com o outro que eu tenho que caminhar. Eu não posso caminhar numa sociedade de iguais. Eu tenho que caminhar numa sociedade de diferentes. Porque é na diferença que nós vamos, com certeza, completando. Então, a Semana Santa é aproximar cada pessoa e nós todos percebemos as nossas diferenças e em Jesus Cristo sermos iguais no pensamento dele. Ele amou, eu amo. Ele perdoou, eu perdoo. É isso, Padre José Geraldo, né? Conversar com ele é sempre um mergulho em inúmeras inquietudes, né? Ele geralmente não traz respostas, ele adiciona novos questionamentos. De certa forma, são os questionamentos que movem o mundo, o jornalismo e tantas outras interfaces da vida humana. Lembrando a você que outras informações podem ser conferidas em upedreirense.com.br.